Dentro de 2 meses, eu arrumei uma vaga num quarto, onde eu dividia o quarto com mais 3 pessoas, eram 2 beliches. Lá a gente dividia, elas na época era prostituta, eram 3 prostitutas com quem eu dividi o quarto e que eram muito queridas, foram muito queridas comigo dentro desse período. Depois eu encontrei uma senhora, que ela falou assim, eu preciso de um lugar para morar, e a gente terminou locando um outro quartinho, numa outra rua próxima, e nós fomos morar juntas. Mas ela falou assim, eu tenho as panelas. Eu falei, eu não tenho nada, só tenho a roupa. Falei, e agora? Falei, então a gente vai ter que se virar, vamos ver. Aí a gente foi. Aí os amigos, um me deu um edredom, o outro me deu uma panela, o outro me deu um fogão de 2 bocas, o outro falou, te dou o botijão de gás, e ali a gente foi se organizando. Não tinha cama, a gente não tinha cama onde a gente morava. E aí eu me enrolava assim no edredom, fazia igual um rocambole. E ali a gente morava. E foi quando eu tinha já 18 anos, nessa época. E estava estudando numa escola. Eu trabalhava ali na Estação da Luz, ali em São Paulo. Então tem a Rua Prates, o Parque da Luz, a Avenida Tiradentes, e eu morava numa rua atrás. Então eu estudava aqui, eu trabalhava, estudava e morava. Então era só cruzar a rua ali, eu estava do trabalho para a escola, da escola em casa, eu não precisava pegar transporte, estava bem fácil ali. Foi quando eu conheci o pai da minha filha mais velha. E aí eu fiquei grávida aos 18. E na época, para mim, foi muito desafiador, porque eu estava no colégio, eu estava morando sozinha, estava construindo a minha identidade, o que eu queria de profissão, o que eu queria ser, o que eu ia fazer. Então estava cheia de sonhos, de vários planos para construir, e me vi grávida. Eu estava fazendo o ensino médio, na época, tinha concluído o 1º ano do ensino médio, estava indo para o 2º, e ali eu tive que interromper. Eu interrompi os meus estudos porque eu estava grávida, eu não tinha condições de trabalhar, estudar, cuidar de criança e mais, não dá. Aos 5 meses foi que caiu a minha ficha de que eu estava grávida, que eu não estava mais sozinha, que eu tinha uma filha, que tinha algo muito maior que me esperava, e eu não estava preparada para isso. Eu não tinha preparo nenhum, não sabia nem para que lado que eu ia. Então, tem ali a Avenida Tiradentes, tem a mureta do metrô, tem os 2 lados. Eu estava de um dos lados, sentada na mureta, plena 2 horas da tarde, e me questionando o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não tinha praticamente nenhum lugar digno para que eu morasse. Eu tinha uma filha aqui, um filho que ia vir, e o que eu ia poder oferecer para essa criança? O que eu tinha para oferecer? Eu ia ficar o quê? Mendigando na rua? Eu ia para onde? Eu ia ter que voltar para a casa da minha irmã, para onde eu já tinha saído 2 vezes. Voltar para o Piauí, para a casa da minha família, que se eu chegasse lá grávida, ia ter toda uma dificuldade de entender de que você é uma mãe solteira, de que você é uma prostituta. Em muitas cabeças, você ser grávida e você não estar casado, você é uma prostituta, você não tem valor. Então isso tudo vinha como um turbilhão assim de questões na minha cabeça, e ali eu fiquei horas sentada conversando e pedindo orientação a Deus. Eu falei, Senhor, me orienta, me direciona para que lado que eu vou, o que eu faço. Eu não sou mais sozinha, não estou mais sozinha.
E tô grávida, ela veio, ela tem que vir, tem que sair, vai crescer, vai nascer, o que eu faço? E ali eu fiquei naquela reflexão, umas 2 horas mais, nem perdi a conta de quanto tempo que eu fiquei sentada ali. E aí eu voltei, chamei o Pedro, o pai da minha filha, falei, olha, o negócio é o seguinte, não fiz a filha sozinha, então você vai ter que me assumir. Você vai ter que me assumir, a gente vai ter que somar, porque não tem como eu assumir tudo sozinha. Ele, não, tipo, agora é mesmo. Então, a gente foi morar junto. E quando a minha filha nasceu, a gente já tinha saído dali. Eu fui morar com a minha irmã, que estava divorciada já na época. E eu fui morar com ela. E eu agradeço a Deus todos os dias que eu não entendia aos 18 anos por que eu estava grávida, por que eu tinha ficado grávida naquele momento, que eu não tinha expectativa nenhuma de futuro para mim, muito menos para uma criança. E dentro disso a gente conseguiu avançar, a gente foi para um outro bairro, a gente conseguiu comprar uma casinha na comunidade da Cangaíba, lá em São Paulo. E lá a gente conseguiu ir construindo aos poucos um ambiente melhor para a gente morar, já não estava mais pagando aluguel, então isso fazia com que a gente tivesse um pouco mais de condições de se alimentar, vestir e poder oferecer algo a mais para a nossa filha.